Boa tarde a todos. Vamos só dar uns segundinhos para haver mais algumas participações e a fazerem a ligação e começamos dentro de alguns segundos. Bom, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais esta sessão de apresentação de um conjunto de estudos que fomos desenvolvendo ao abrigo do projeto Tec-Inove. Hoje vamos apresentar o Guia para a Atração, Gestão e Retenção de Talento na Indústria de Moldes. Como eu disse, é no âmbito deste programa que tem vindo a ser dinamizado pela Cefamol e aqui estamos a contemplar uma das áreas que tem sido trabalhada pelo setor e pela associação, no âmbito também do seu programa Talento, na vertente da gestão de pessoas. Como todos sabem, esta é uma das áreas críticas de desenvolvimento do setor e que é fundamental para acompanhar os níveis de investimento técnico e tecnológico que têm sido desenvolvidos e realizados na indústria ao longo dos últimos anos. De referir também que este trabalho, nós vamos falar isso um pouco com ao maior detalhe, é um trabalho que contempla um conjunto de temas e propostas de atuação que foi apresentado e debatido no âmbito do grupo de trabalho que fomos criando no seio do setor nesta área e que, portanto, transmite também aquele que é o sentimento do lado das empresas e sobre os constrangimentos que vêem, mas também propostas de intervenção e de atuação que possam suprir aquelas dificuldades ou os desafios que temos pela frente. Para apresentar o trabalho que foi desenvolvido, temos connosco o Artur Ferraz, da IBC, a empresa que tem colaborado com a Cefamol nesta área e também aqui neste contexto ao desenvolvimento deste estudo. Teremos nesta sessão, em primeiro lugar, a apresentação do trabalho, das suas conclusões, e depois temos a oportunidade para debater as mesmas e para debater aquilo que foi apresentado e que possa ser feito no âmbito da nossa indústria. Questões, comentários, observações podem ser colocados ao longo da sessão, também com a funcionalidade Q&A que vocês encontram no rodapé do vosso ecrã. Portanto, sem mais demoras, eu dava a palavra ao Artur Ferraz para apresentar aqui um pouco o que foi feito ao longo destes últimos meses, eu diria mais de um ano, onde tivemos muitas sessões de trabalho e de interação com as empresas e que depois também transmitem alguns desses resultados para o estudo que hoje apresentamos. Portanto, sem mais demoras, Artur, força. Olá, Manuel, obrigado também pela introdução e por isto. Obrigado a todos por participarem neste webinar da apresentação exatamente deste trabalho, que foi um trabalho que foi sendo feito ao longo de meses, como estava a dizer o Manuel, com várias empresas e que culminou na criação deste guia que tenta ser nem mais nem menos do que uma bússola, um farol que nos tente ajudar a olharmos de uma maneira mais prática, digamos assim, para esta coisa que é fundamental hoje em dia, que é conseguirmos atrair, gerir e reter pessoas nas nossas organizações, em particular, como é evidente, aqui na indústria de moldes. Foi um trabalho feito com
com muita intervenção de muitas pessoas, de muitas organizações, com muitos contributos, e portanto é uma coletânea de casos interessantes que podem ser postos em prática nas organizações, e acho que aqui o papel fundamental também da Cefamol de se apresentar como um guia para ajudar os seus associados a conseguir ultrapassar melhor aquilo que está a acontecer nas nossas organizações e na sociedade em geral, que é este período de mudança. Bom, e é exatamente sobre isso então que iríamos fazer a apresentação. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação relativamente leve, também porque o estudo é mais alongado e portanto tem várias componentes, e essencialmente ele aborda 6 grandes questões, como não poderia deixar de ser. Há um conceito de introdução, há um enquadramento teórico das práticas de gestão de pessoas, que aqui na apresentação vamos tentar não ser muito exaustivos para não estar amassado, e depois focar-nos naquilo que é essencialmente o sumo que se retira deste guia, que é exatamente as metodologias, as boas práticas na gestão de pessoas, nomeadamente nestas 3 grandes áreas: atração de talento, gestão de talento e retenção de talento. E depois, por último, deixar de dar aqui algumas pequenas conclusões para podermos também lançar aqui alguma discussão que faça sentido para o grupo, e podemos discutir também aqui um pouco estas ideias. Convém, e lá está aqui, remeter a esta pequena introdução. Estamos a passar um período de grande transição, os desafios que temos são substanciais, são de facto complexos, não é? E precisamos de cada vez mais conseguir perceber o impacto das mutações, lá está, da envolvente da gestão de pessoas, nomeadamente no que à tecnologia se refere, e principalmente aqui deste conceito de indústria 4.0, bem como necessariamente às consequências diretas da pandemia da Covid-19 nas relações laborais. Ora, aqui o que nós sabemos é que quer o impacto da tecnologia, quer depois a aceleração das mudanças que a Covid-19 trouxe na forma como nós nos organizamos dentro das empresas, veio provocar ainda mais desafios que nós temos que aprender a gerir de uma forma cada vez mais célere e agile, não é? É por isso que o guia visa compilar um conjunto de abordagens de alguma forma tentam ajudar a navegar melhor por estes prismas ao nível da atração, da gestão e da retenção de talento. Portanto, foi esta a nossa tónica, foi esta a nossa ideia quando se lançou exatamente este desafio, que é tentarmos ver, por um lado, o que é que a questão da tecnologia traria de novo à gestão de pessoas, e depois às consequências diretas, nomeadamente da Covid-19. E, portanto, temos aqui 2 partes deste trabalho. Um primeiro trabalho mais conceitual, de enquadramento teórico, e para percebermos alguns conceitos sobre gestão de pessoas, e principalmente alguns modelos que serão claramente também posteriormente alvo de operacionalização, muitos deles através de boas práticas identificadas, e uma parte 2, onde tentamos apresentar também a metodologia que foi levada a cabo para o presente projeto e as principais reflexões do grupo de trabalho que esteve na origem também de grande parte destas boas práticas que estamos a apresentar, e depois concretamente as boas práticas identificadas. Algumas delas não vamos aqui apresentar todas no estudo, não faria sentido também, porque senão depois vocês não iriam ler o guia, e convém que o façam. Começamos aqui com um pequeno enquadramento do World Economic Forum 2018, portanto anterior à pandemia, de uma frase retirada que nos parece sempre fundamentais: a mudança não vai esperar por nós. Isto é certo, não é? Os líderes empresariais e os líderes governamentais precisam de ser proativos na requalificação das pessoas para que todos possam beneficiar da 4ª Revolução Industrial. E este é o nosso primeiro marco fundamental. É a partir daqui que temos de saber: esta requalificação é necessária, porque a Revolução Industrial, esta 4ª Revolução Industrial, é a revolução do conhecimento, e, portanto, tudo aquilo que é repetitivo, rotineiro, será mais tarde ou mais cedo feito
cada vez mais por sistemas operacionais, e as pessoas têm que conseguir requalificar as suas competências para trabalhos diferentes. Grande parte deles que se calhar hoje ainda não existem. E portanto, esse é um dos grandes desafios que nós temos pela nossa frente. Portanto, é aqui a questão da importância do talento da indústria 4.0. Isto há grande questão, não é? O talento é algo que é cada vez mais desejado, lá está, por grande parte das organizações da indústria de moldes, não é? Apontando para o seu objetivo e principalmente para a criação de valor. É preciso criar valor e só se consegue criar valor com talento, não é? Depois precisamos também de olhar para o futuro, não é? De aprender e de nos adaptarmos a fazer uma coisa que seja diferente daquela que temos feito até agora, porque são coisas que necessariamente são cada vez mais requisitadas pelo mundo atual. E importa também, para compreendermos melhor o conceito de gestão do tempo, conhecer a evolução observada, nomeadamente desde o tempo dos departamentos de pessoal à visão atual de gestão por competências, por conseguinte, também da gestão de pessoas e de talento. Ou seja, será que a visão tradicionalista de gestão de pessoas pode responder às exigências de gerirmos talento hoje em dia, não é? E essa é uma pergunta fundamental, não é? Portanto, e precisamos daqui perceber duas questões muito importantes que têm a ver, no fundo, da maneira como nós nos vamos agrupar no desenvolvimento das políticas de gestão de pessoas. Por exemplo, na atração, não é? Que temos ou não fazemos planeamento estratégico de pessoas, não é? E se fazemos, como é que ele é feito? Como é que nós atraímos pessoas para as nossas organizações? E depois, se atraímos para fazer o quê? Se existe ou não existe uma ideia relativamente àquilo que serão as atividades e as responsabilidades das pessoas que estamos a gerir. É que se não sabemos o que é que elas vão fazer, nem quais são as responsabilidades que elas irão ter no desenvolvimento do seu trabalho, dificilmente conseguimos encontrar perfis indicados, e principalmente temos dificuldade em ir ver onde é que eles estão, que é outra questão. Depois, recrutamento e seleção, não é? No fundo, recrutá-los e depois acolher e integrar. Ora, todas estas questões, se não forem trabalhadas de uma forma de facto evidenciada, chegamos à conclusão que muitas vezes grande parte das pessoas que entram nas empresas saem rapidamente por dificuldades de acolhimento e de integração. E, portanto, quando a integração não é bem feita, esta pessoa sai no espaço de 4, 5, 6 meses e eu vou ter que repetir o processo. Isto tem custos. Não é? Portanto, qual é que é o custo de uma má integração, do mau acolhimento? Principalmente quando até no mercado temos poucas pessoas disponíveis para para o desenvolvimento deste tipo de atividades. Portanto, já é difícil identificá-los. Quando nós os identificamos e eles não se conseguem integrar de forma satisfatória, bom, então ainda temos um problema maior. Depois, para isso precisamos, lá está, de políticas e de instrumentos que nos permitam gerir e reter as pessoas nas organizações. E esse vai ser um outro grande desafio. Em altura de escassez de pessoas qualificadas, necessariamente todos iremos estar a concorrer para o mesmo, ou seja, andam muitas empresas neste momento à procura dos mesmos perfis. E, portanto, isto faz com que estes perfis tenham necessariamente também uma outra procura, e irão olhar para dentro das organizações e irão ver se efetivamente essas organizações lhes proporcionam uma estrutura que lhes permitam sentirem-se minimamente integrados. E para isso precisamos de perceber que tipo de políticas de desenvolvimento de competências é que existem, se existe ou não existe uma política de formação e desenvolvimento, não é? De avaliação de desempenho, que tipo de sistema de recompensas é que existe e como é que nós trabalhamos carreiras em empresas com 100, 200 trabalhadores ou menos. Não é? Porque é extremamente difícil definir carreira em empresas
com menos de 150 trabalhadores, não é? Portanto, é preciso criar formas também diferenciadas, podemos fazer. E uma das boas práticas que apresentamos aqui é, de facto, uma área dentro destas questões. Por último, depois lá está a metodologia que foi seguida no desenvolvimento do trabalho. E aqui chamava a atenção, lá está, para as sessões de trabalho dinamizadas entre a Cefamol e o Grupo de Trabalho Talento, que foi constituído por diversos interlocutores e muitas pessoas que participaram e que quiseram fazer parte desse processo e portanto, é também graças a ele que esse sumo se conseguiu trazer para aqui. Foram gestores e técnicos de recursos humanos, foram representantes, de uma maneira geral, de empresas da indústria de moldes, também alguns de plásticos. A estrutura base das sessões caracterizava-se normalmente por estes tópicos. Havia uma agenda, não é? Que depois era desenvolvida em termos de resumo das conclusões da sessão anterior, e depois era feito uma dinâmica de grupo em jeito de brainstorming, onde existiria um briefing sobre o exercício ou desafio que era lançado ao grupo, e depois esse briefing, esse desafio era desenvolvido, promovido pelos participantes. No final, havia um debriefing sobre as conclusões obtidas e encerrava-se a sessão. Ora, isto permitiu o quê? Criar um conjunto de ideias, de ações concretas que se depois materializaram neste estudo e nesta ação. E uma delas foi, por exemplo, encontrarmos alguns dos constrangimentos na atração de talento na indústria de moldes. Por exemplo, alguns que tenham a ver com o contexto. E uma das coisas, uma das áreas que foi identificada foi a questão da demografia, por exemplo. E a questão da demografia é crítica e não há muito a fazer. Cada vez mais nós temos menos pessoas jovens, portanto temos o envelhecimento da população e isso necessariamente vai ter repercussões nas pessoas que vamos ter disponíveis para recrutar. Não é? Portanto, porque cada vez mais temos menos pessoas disponíveis para essas funções. Isto por um lado. Por outro lado, em muitos casos, a falta de atratividade que a indústria tem junto dos mais jovens. E isto é uma constatação, não é? Cada vez mais nós vimos muita dificuldade em atrair públicos jovens. E é importante, fundamental, arranjar formas de atrairmos a população mais jovem para a indústria. Depois, uma elevada concorrência intersectorial, e principalmente porque estamos aqui numa zona fortemente empreendedora, em que existem múltiplas soluções e saídas profissionais para as pessoas, o que faz com que exista uma elevada procura pelas mesmas competências, aquilo que já falávamos lá atrás. Quer dizer que quando existe esta procura elevada por competências semelhantes, o valor dessas competências também aumenta naturalmente. Não é? E, portanto, quer dizer também que nós teremos que nos esforçar mais para fazermos essa procura. E nós vamos assistindo a isso em grandes empresas, até multinacionais. A NASA, hoje em dia, faz concursos, faz mais publicidade para a atração de talento do que propriamente para fazer publicidade ao que faz. Empresas como a Lockheed Martin, que faz mísseis, não é? E aviões militares, e essencialmente está no negócio militar, faz constantemente esse tipo de trabalho para conseguir estar presente onde, à partida, também vai conseguir captar pessoas para a sua área. E lá está, isso depois leva-nos aqui à outra questão, que é a falta de pessoas com formação técnica especializada. E, portanto, esta é uma questão que também é muito levantada nesta área. Depois, lá está, sobre o setor, as gerações mais jovens desconhecem a indústria e muitas vezes, conhecendo a indústria, não sabem o que é que se faz aqui, o que é que se faz na indústria, o que é que a indústria, e principalmente a de moldes, faz e tem de grande potenciador. E, portanto, que às vezes quando se diz que se trabalha para a empresa A, B ou C, conhecida mundialmente, as pessoas desconhecem esse fenómeno e, portanto, se calhar era importante também passar mais essa ideia de forma a sermos mais atrativos. E lá está, mais uma vez, a dificuldade na contratação de técnicos especializados, exatamente porque existe falta, existe escassez
deste tipo de pessoas. Relativamente aos constrangimentos dentro das empresas, muitas vezes a necessidade de clarificar sobre que perfis é que andamos à procura, não é? Isto acontece muitas vezes, as pessoas querem procurar uma pessoa, mas têm muita dificuldade em clarificar qual é o perfil que essa pessoa deve ter. E depois, se esse perfil não está identificado claramente, o que acontece é que ela não se adapta à função e sai, e dizemos, bom, esta pessoa não era boa, sim, mas alguém que não é bom aqui depois encaixa bem ali, quer dizer, é esta a questão que temos que trabalhar. Para isso precisamos de responder a coisas como, por exemplo, quais são as competências que nós precisamos, e quais são as competências eminentemente técnicas e comportamentais, e onde é que as devemos procurar, não é? Portanto, tentarmos perceber cada vez mais isso e desenvolvemos depois políticas ativas de integração e valorização, principalmente de jovens, não é? Porque é exatamente aqui que vai ser fundamental percebermos isto. A grande parte dos jovens formados pelas nossas universidades têm tendência para sair do país e seguirem carreiras internacionais. Isso tem que ser visto e tem que ser encarado por nós como uma questão que nos deve levar a pensar o porquê que isso acontece, não é? Portanto, porquê que acontece essa situação, porquê que grande parte das pessoas formadas aqui em Portugal, nas nossas universidades, saem e vão à procura de respostas lá para fora. Mais algumas questões relativamente aos constrangimentos na gestão, retenção de talento, por exemplo, a falta de uma identificação da área de gestão de pessoas como estratégica para as empresas, e isso nota-se pela maneira como muitas vezes algumas das empresas lidam com a questão da gestão de pessoas, não é? Ou não têm ninguém especificamente para lidar, ou então quando têm, muitas vezes o poder de decisão é curto, e portanto essa é uma das questões estratégicas no desenvolvimento de uma organização, é perceber qual é que é o peso e autonomia que estas funções de direção terão dentro de uma organização. Depois, lá está, outra questão que foi dito, o setor apresenta um longo período de aprendizagem face à celeridade do mundo atual, ou seja, em funções eminentemente técnicas, há um período de aprendizagem que muitas vezes é longo, o que exige uma preparação destas pessoas de médio e longo prazo, e nós precisamos das pessoas prontas a funcionar agora. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que é preciso preparar de uma forma continuada estes jovens, eles não podem ser colocados e não podemos estar à espera de milagres, principalmente quando não existe um período de aprendizagem formalmente identificado dentro das organizações, e portanto isso pode ser um caminho também a desenvolver. Perceber e saber lidar, por exemplo, com os circuitos em W muito atuais agora, não é? Que é a flexibilidade, lidar com flexibilidade os picos de trabalho, não é? Portanto, os picos altos e baixos inerentes a esta área, não é? Com muitos projetos de uma vez e depois de repente com um pipeline muito baixo, e isto provoca efetivamente grandes constrangimentos relativamente aos fluxos de trabalho diários. As conciliações, e principalmente neste período de pandemia, entre os horários e a conciliação com a vida familiar, cada vez mais é uma preocupação das pessoas conseguirmos ter essa conciliação, e muitas vezes é motivo para as pessoas não optarem por outras funções em detrimento desta, não é? A rotatividade alta ou baixa das pessoas entre empresas, existe ou não existe, e de que maneira é que ela pode ser vista ou deveria ser vista, porque é que ela existe também, porque é que as pessoas saem da empresa onde estão para irem para outras, não é? A falta de planos ou orientações de carreira é uma das questões muito indicadas também relativamente a esta questão, que é a falta de um plano de desenvolvimento que permita valorizar o trabalho das pessoas quando queremos desenvolver um projeto de médio e longo prazo, o que nos leva, por exemplo, à necessidade de planos de formação adaptados às reais necessidades. Não é? Esta é uma questão crítica dentro das empresas, visto que os planos de formação têm que estar
adaptados àquilo que será a necessidade da empresa e, portanto, eles têm que ser contínuos. Mas, se calhar, não podem ter 50 horas, 100 horas, 200 horas, não é? Terão que ser coisas provavelmente feitas de maneira mais célere, mais agile, que permitam às pessoas irem adquirindo competências em função do seu grau de evolução em termos profissionais, sendo que no início precisamos de uma maior intensidade e, se calhar, a partir do momento em que estamos num determinado nível, essa intensidade diminui, mas deve continuar sempre adaptada àquilo que é a resolução de questões e de problemas da organização. Depois, uma outra questão que tem a ver com as lideranças e com as coordenações e gestão das equipas, não é? Em que medida é que a liderança vai ter ou não vai ter impacto em tudo isto que estamos aqui a dizer, e como é evidente ela tem. E por último, uma das questões é a questão dos vencimentos e outros benefícios face à oferta externa. E, portanto, é algo de... portanto, alguns dos constrangimentos levantados aqui no grupo de trabalho relativamente àquilo que podem ser formas de organizar a componente de gestão de pessoas nas organizações hoje em dia. Portanto, antes de vermos se estes constrangimentos são válidos ou não são, é pensarmos se efetivamente eles existem ou não e em que medida é que eles nos podem afetar nas nossas organizações, ou em que medida é que eles já estão a afetar já, agora, não é? Portanto, e depois encontrar um plano de ação para os tentar colmatar no médio e longo prazo. Nenhuma destas questões se resolve no curto prazo, não é? Estes problemas são problemas sistémicos das nossas organizações que só se resolvem com planos de continuidade e de transformação. Não são atos avulsos que resolvem problemas sistémicos. Isso não existe. Não é? A não ser se quisermos fazer cosmética nesta área. Não é? Mas a cosmética depois vem um bocadinho de chuva e cai, não é? E volta tudo ao normal. Bom, depois, relativamente aqui nesta questão, as boas práticas na gestão de pessoas, pensámos aqui, bom, então trouxemos aqui para a apresentação alguns casos, efetivamente, dentro de cada um deles, dentro de cada uma destas 3 áreas que identificámos, dentro do atrair, dentro da gestão do talento e dentro da retenção. E, portanto, para cada um destes vértices, vamos tentar apresentar algumas ações que podem ser desenvolvidas dentro das nossas organizações e que nos podem ajudar também a trabalhar essas questões. Então, na questão da atração de talento, temos, por exemplo, onde falámos aqui essencialmente em 4 grandes áreas, o planeamento das necessidades de recrutamento, é feito ou não é, o marketing de recrutamento, de que maneira é que nós hoje apresentamos as nossas necessidades ao mercado, como é que nós podemos recrutar na era digital, não é? Por exemplo, o papel de redes sociais como o LinkedIn no processo de recrutamento, mas também outras como o TikTok, não é? Há organizações que estão a recrutar nessas redes e não são organizações comerciais. A NASA faz anúncios para lá, não é propriamente uma organização comercial, é uma indústria também de desenvolvimento de competências que não se adquirem só com a escola normal. E depois ações intersectoriais que envolvam provavelmente aqui várias entidades e que provavelmente necessitam do intercâmbio e a interligação entre várias entidades, como a Cefamol, o Centinfa, as câmaras municipais, as escolas, como o CIFIN, etc., que têm todas elas aqui um papel a desempenhar muito importante no desenvolvimento e na promoção deste tipo de competências para a preparação futura de novos colaboradores. Aqui nós trouxemos um pequeno exemplo de marketing de recrutamento em que a intenção, lá está, não passa só por publicar as vagas, como também por cativar e potenciar potenciais talentos para a empresa. Ou seja, hoje em dia, quando se fala em recrutar, já não se fala só em pôr o anúncio não chega, quase. É preciso, antes de termos anúncios, termos a possibilidade de criar uma história da nossa organização para que seja mais evidente que essa questão está a acontecer. Em muitos casos, lá está, elaborar anúncios de recrutamento que consigam comunicar com o público-alvo que andam à procura, mesmo que eu não esteja à procura da pessoa
nesse anúncio, não é? E, portanto, muitas vezes as empresas procuram conhecer a motivação e o que os move, e principalmente as diferentes gerações que integram a sua estrutura. Da geração X a Y, lá está, dos anúncios da imprensa escrita ao TikTok, a criatividade e principalmente a adaptação ao meio é fundamental. E, portanto, uma das coisas que nós temos que saber é para quem é que estamos a tentar recrutar. Se calhar para um determinado público-alvo, o TikTok será uma das formas, mas provavelmente se queremos um outro tipo de perfil, se calhar será no LinkedIn ou então em revistas de especialidade que iremos estar a fazer nessa questão. Lá está, existem alguns exemplos de anúncios de empresas, para além das opções tradicionais, lá está, os anúncios restados em plataformas online apostam na divulgação dessas mesmas vagas em aberto através de um convite efetuado, por exemplo, pela própria equipa ou colaboradores da empresa, seja muitas vezes por escrito, seja através de vídeo, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Reels para o Instagram ou o TikTok. Ora, isto é uma forma já diferenciada de fazer o processo de recrutamento. Porquê? Porque é a própria equipa que está a chamar outras pessoas e, portanto, eu que estou do lado de fora identifico mais facilmente quando vejo que alguém da equipa que está a contratar está a fazer o próprio anúncio. Porquê? Porque se ele gosta e faz bem, então eu tenho... Alguns dos exemplos que temos foram muito claros nesta resposta, que é, muitas vezes vem de 0 respostas a que quando se faz o anúncio desta maneira passamos a ter não sei quantas respostas para aquela função, só porque as pessoas acharam piada. Aqui, olha, é fulano tal, ou então, porque depois, entretanto, as pessoas também se vão conhecendo no meio e, portanto, isso acaba por dar alguma interação. E, principalmente, mostra o quê? Mostra a ligação das pessoas com a organização. E isso é um fator cada vez mais importante também na maneira como nós vamos procurar as nossas questões. Depois, numa segunda parte, gestão do talento. Algumas práticas organizadas essencialmente aqui, ao nível do acolher e integrar, portanto, das pessoas na empresa, em saber identificar potencial e, portanto, saber identificar competências. Também boas práticas ao nível do desenvolvimento de potencial ao nível da formação. E depois, aqui estamos a desenvolver potencial e depois temos que gerir o desempenho. E o desempenho é o quê? De que forma é que o desempenho vai evoluir? Uma coisa é estarmos a identificar potencial, outra coisa é estarmos a gerir desempenho. Portanto, aqui a evolução será entre potencial e desempenho. Eu, quando recruto potencial, que, se for alto, quero que, à partida, tenha também um desempenho que seja alto também. Ora, se eu recruto potencial alto e o desempenho depois é baixo, tenho que tentar perceber porque é que isso me está a acontecer. E às vezes não é só por culpa da pessoa, não é? Há aqui qualquer coisa que pode estar a acontecer que seja fundamental de ser trabalhado. É por isso que é importante trabalharmos de uma forma estratégica a gestão de pessoas. E, por último, gerir as oportunidades e principalmente através da valorização profissional das pessoas, como contrapartida ao facto de não podermos ter evolução de carreira vertical, não é? Visto que temos empresas, de uma maneira geral, com uma dimensão relativamente pequena. Uma das coisas que aqui temos, lá está, e como exemplo, a ideia da oportunidade através da valorização profissional, como estávamos a dizer ali, ou seja, criar oportunidades de evolução horizontal, ou seja, dentro da banda funcional onde a pessoa está, visto que não pode evoluir, conseguir trazer maior mudança e principalmente novos desafios que podem ser vistos como acréscimos de responsabilidade ou graus de exigência que vão ao encontro das necessidades que a pessoa tem de desenvolvimento. Não é? Ora, isto são estratégias de valorização profissional, não é? E numa realidade, lá está, como dizíamos, de empresas com cerca de 300 colaboradores, por exemplo, o desafio da gestão de carreiras passou por definir percursos evolutivos dentro da mesma banda funcional. E os critérios foram mais ou menos estes, não é? Primeiro, ter um sistema de carreiras alinhado com políticas de funções, de competências e gestão do desempenho. Isto quer dizer o quê? Isso quer dizer que os critérios... tivemos que criar e tiveram que ser criados critérios de progressão horizontal, neste caso dentro da mesma função,
por exemplo, para funções de operador júnior, e aqui criaram-se 3 critérios ou 4 critérios simples. Estar na empresa há pelo menos 1 ano, não ter um número superior a X dias de faltas ou a X dias de faltas não justificadas, não ter registro de disciplinar ou de advertência e, por último, ter um resultado de avaliação global de desempenho superior a 80% em 2 períodos consecutivos. Ora, o que é que se diz relativamente a isto? Que é que quando temos estes critérios definidos, estamos aptos a poder crescer, e isso faz com que a pessoa, conhecendo o seu percurso e conhecendo aquilo que serão as bases da progressão, também as tente alcançar. E, à medida que ele vai tentando alcançar, o seu desempenho tem que necessariamente ser mais eficaz. Se o desempenho é mais eficaz, os resultados daquele trabalho que essa pessoa faz terão que ser melhores também. E, portanto, é nessa ótica que se promove esta questão. E é uma forma de tentarmos trabalhar esta área de desenvolvimento. Depois, lá está, retenção de talento. E aqui 3 áreas: remunerações, não é? Cultura e identidade organizacional, ambiente de saúde e bem-estar. 3 áreas fundamentais também para podermos reter as pessoas nas nossas organizações. E aqui, quando falamos em cultura e identidade organizacional, aqui falamos de um programa específico que essencialmente permitia um empoderamento das lideranças e principalmente o reforço da comunicação como estratégia para reforçar o employer engagement. Ou seja, foi um programa desenvolvido efetivamente para o desenvolvimento de chefias intermédias nas organizações industriais e esse programa permitia fornecer aos profissionais um apoio direto durante pelo menos 6 meses para que possam desenvolver as competências de chefia e tomada de decisão. Assim, de uma maneira geral, os processos que foram identificados com essas equipas foram estas. Primeiro, lá está, mapear as atividades e responsabilidades inerentes à sua função e à sua equipa. Isto é crítico, não é? A primeira parte, saber quais são as atividades versus responsabilidades. Segundo, estabelecer objetivos, porque esta pessoa com a sua chefia direta, ele saber o que é que deste aqui, então, o que é que eu quero alcançar. Terceiro, e isto crítico, fazer um assessment inicial para a identificação das forças e das fraquezas dessa mesma pessoa e conseguir estabelecer um roadmap de ação. Roadmap para quê? Para tentar ultrapassar exatamente essas fraquezas e utilizar cada vez mais as suas próprias forças. E, portanto, esse assessment é crítico para conseguirmos fazer esse trabalho inicial. Depois, por último, desenvolvimento das sessões de grupo, com foco em algumas temáticas simples. Bases de liderança, gestão do tempo, organização e planeamento de trabalho. Esta é a fase de grupo deste processo. Nesta fase de grupo estamos todos juntos, não é? Portanto, as chefias estão juntas porque são temáticas onde vão receber a informação que é igual. Não é? E depois há formações individuais, há sessões individuais de mentoring, quase que semanais, para fazer o quê? Para estabelecer e acompanhar ações concretas que têm que ser desenvolvidas com as equipas de trabalho. Ora, o objetivo é o quê? É acompanhar e proporcionar feedback rápido sobre os resultados obtidos, corrigir os erros observados e reconhecer o bom desempenho sempre que ele existir. Não é? Ora, é através da repetição destas ações e do feedback que efetivamente este tipo de processos começam a ganhar a sua rotina diária e passam a fazer parte do dia-a-dia destes profissionais. Ora, qual é o resultado disto? São equipas mais focadas nos resultados e em alcançar efetivamente os objetivos que se propuseram. Daí a importância desta ferramenta como base crítica de ação. Depois aqui também um outro critério, neste caso uma empresa prestadora de serviços para a indústria de moldes, introduziu na empresa para as funções que se caracterizavam por um horário fixo de 8 horas, uma estratégia para flexibilizar os horários de trabalho, ou seja, reduzindo a necessidade de faltar para tratar de pequenos assuntos, ou até para equilibrar a dinâmica familiar. Isso principalmente nesta fase agora do Covid. E isto permitiu o quê? Que as pessoas, respeitando as 8 horas à mesma trabalho que tinham que fazer, tinham esse horário mais flexibilizado. E isso permitiu o quê? Que as pessoas conseguissem gerir melhor, com alguma flexibilidade, os constrangimentos da vida pessoal e profissional, sempre tendo em atenção
os resultados da organização, não é? E, portanto, isso é algo de crítico também. Bom, e resumindo, já aqui estou a falar há muito tempo, portanto era importante deixar aqui espaço para podermos aqui fazer questões, e eu penso que em 2 minutos tentava terminar aqui esta ideia. A lógica é que não tenhamos dúvidas de que a gestão de pessoas tem vindo a assumir um papel mais preponderante nas empresas do setor de moldes, isso não há dúvida, mas é preciso ainda fazer um longo caminho nesta área e, portanto, existindo uma maior consciência de que através dos processos de gestão de pessoas se pode criar valor para a empresa, poderemos cada vez melhor trabalhar esta questão. É por isso que nós temos que trabalhar estas áreas de uma forma muito mais generalizada, não é? Sabemos também, e como conclusões, que são imensas as dificuldades percepcionadas pelas empresas do setor, lá está, face a esta questão. Não é? O facto da gestão de pessoas não ser ainda considerada como estratégica para o negócio, o facto de não existirem planos de formação adequados às necessidades ou planos de carreiras que motivem os colaboradores. Esta é uma área que tem que ser cada vez mais trabalhada dentro das empresas, seguramente. Não é? E principalmente não cairmos novamente na tentação de fazermos formação em grandes quantidades, mas sem estarem orientadas para os objetivos e para as estratégias das organizações. Não é? Isso é crítico, porque senão estamos a formar sem ligação com as necessidades da organização, ou seja, formamos pessoas com ferramentas válidas, mas que não as podem usar porque não existe ligação formal dentro da organização, portanto as pessoas vão para a empresa e não aplicam aquilo que aprenderam. E isto é algo que é mau para todos. Não é? Depois, perceber e entender cada vez melhor que gerir e reter talentos não é só uma responsabilidade da gestão de pessoas, mas sim de todos os colaboradores da empresa. E disto é uma função, a função pessoas é inerente a qualquer área funcional, não é? Qualquer pessoa que seja chefe, qualquer pessoa que faça parte de uma organização. E lá está, e resumindo, todos têm um papel, e principalmente como influenciadores positivos na motivação, na aprendizagem, no feedback, no ambiente e no bem-estar da empresa, seja lá ela qual for. Portanto, estas boas práticas identificadas aqui retratam exatamente essa responsabilidade, essa cultura partilhada com foco no crescimento e valorização coletiva de pessoas. Só assim é que estas boas práticas podem ser entendidas. São práticas que permitem ou que essencialmente exigem o quê? Que haja uma maior consciência de todos nós, que fazemos parte de organizações, de que se pudermos influenciar positivamente o sítio onde estamos, seguramente vamos ter ambientes profissionais mais interessantes, mais valorizantes e com certeza vamos conseguir alcançar resultados cada vez mais desafiadores também. Portanto, diria, em jeito de conclusões, não é? Que o futuro próximo será de grande mudança, não é? E que isso vai exigir às empresas do setor um especial foco na humanização da tecnologia. E essa humanização da tecnologia é crítica, porque é isso que vai fazer a diferença junto dos clientes que temos por esse mundo fora. É aqui que, com certeza, que a gestão de pessoas vai dar cada vez mais um contributo muito valioso na implementação de estratégias dentro das organizações. Muito obrigado a todos. Eu deixo agora aqui este período para questões e divulgações. Muito obrigado muito obrigado pela intervenção, pela breve apresentação do que foi compilado neste trabalho. Efetivamente, há aqui um conjunto e foram dados alguns exemplos, mas que fomos recolhendo ao longo deste tempo, boas práticas que são postas em prática no setor, que estão a ser implementadas por algumas empresas de diferentes dimensões. Não é? A ideia que nós tivemos aqui não foi apenas foi tentar ir junto dos diferentes públicos, das diferentes tipologias de empresas que compõem a nossa indústria e, portanto, muitos dos exemplos nas diferentes áreas que fomos recolhendo têm a ver com o trabalho também de acompanhamento no terreno que fomos vendo e que consideramos que é importante muitas vezes partilhar para que também outros possam olhar e adaptar às suas organizações. Acho que esse é um tema relevante.
Eu antes de colocar aqui uma questão que também nos serviria um pouco para alimentar o debate, gostava de relembrar que todos aqueles que queiram fazer algumas questões o podem fazer através do nosso chat, através das aplicações que aí têm. Mas a primeira, e começando pela lógica da atração, não é? E ainda uma das necessidades concretas do setor, apesar de neste momento a atividade estar a ser mais reduzida do que tem sido a atividade normal da indústria e aquilo que a indústria está preparada para fazer, tem sido a atração de jovens qualificados para a indústria. Dessas experiências que foram sendo acompanhadas, daquilo que foi as discussões que tivemos no setor, o que é que pode ser feito mais para atrairmos jovens para a indústria, Artur? O que é que o setor pode fazer de diferente, se calhar, ou que não está a fazer e que possa complementar aquilo que já faz bem? Bom, A essa é a tal pergunta do questão, milhão de. é a tal questão do milhão, não é? Que era bom que tivéssemos todos. Mas eu acho que há uma parte que é crítica, que é fundamental. Eu acho que todos individualmente estão a fazer o seu papel, cada um individualmente o está a fazer, sem dúvida nenhuma, e cada um faz do melhor que pode. Mas julgo que será cada vez mais importante que existam movimentos que permitam trazer mais pessoas para isso. E para isso tem que ser um movimento conjunto, né? Tem que ser as universidades, tem que ser as organizações, as privadas e as associações a trabalhar em conjunto. Não é? E acho que essa resposta passa muito por conseguir captar jovens de vários sítios e não só daqui, não é? Os jovens se vão para a França ou se vão para a Inglaterra também podem deslocar-se de zonas de Portugal onde há mais desemprego e onde nós aqui podemos captar. Mas para isso temos que os ir lá buscar, não é? Temos que sair daqui, temos que conseguir ir captar essas pessoas que se calhar nunca pensaram na indústria de moldes, porque nem sequer sabem que existe indústria de moldes em Portugal, né? Nem sabem o que é isso, não é? Não fazem a menor ideia, porque nós sabemos porque estamos aqui, mas alguém que esteja em Elvas, estou-me a lembrar, ou estejam na Covilhã, ou na Guarda, ou no Fundão, com certeza que não conhecerão. No entanto, por exemplo, temos alguns exemplos disso. Por exemplo, o Fundão criou uma forma de tentar captar, não é? E exatamente em indústrias concorrentes à indústria de moldes, curiosamente, e conseguiu com algum sucesso captar pessoas para o interior, que ainda tem mais dificuldades, não é? Nós estamos no litoral, não é? E quando falamos de litoral, falamos Marinha Grande, Oliveira das Meias, os dois grandes centros, não é? Portanto, estamos no litoral, estamos em zonas com um forte impacto, mas é preciso dar a conhecer aos jovens que efetivamente existe essa oferta e, portanto, há um trabalho provavelmente de mostrar a indústria que se calhar pode ser trabalhado, não é? As pessoas procuram aquilo que conhecem um pouco melhor, não é? O que sabemos também é que grande parte, e muitos jovens não vendo soluções no nosso país e migram muitas vezes porque, de facto, em termos de salários, as respostas são diferentes e se calhar mais vantajosas. Mas, além disso, muitas vezes porque também desconhecem que existem este tipo de indústria que tem uma forte componente tecnológica, que está muito enraizada com aquilo que é hoje o mundo, não é? Porque a tecnologia tem acompanhado bastante e de que maneira o setor. É um sítio onde as pessoas podem lidar com múltiplas questões e, portanto, não é um setor monótono do ponto de vista daquilo que são os projetos e, portanto, é preciso saber dar a conhecer essas questões. Agora, se calhar faltará aqui, diria eu, e agora permita-me aqui a opinião, se calhar haver uma ligação entre estas várias entidades, seja a Cefamol, Científico, como disse o próprio CEFI, não é? As instituições públicas para poder desenvolver e captar estas pessoas. Reparem que nós estamos e estamos cada vez mais, porque a demografia assim o coloca, não é? Nós estamos cada vez mais, nós vamos trabalhar escassez, estamos a trabalhar escassez de pessoas,
não é? Portanto, a escassez de pessoas é um facto que está para ficar. Ou vamos buscá-los a outros mercados que não é em Portugal, não é? E temos onde ir fazê-lo, mas temos que o ir fazer cedo. Temos que o fazer numa altura em que as pessoas ainda tenham interesse em vir fazer. Portanto, há toda uma estratégia aqui que, como é evidente, necessita de ser montada, né? Portanto, a atração, se for feita individualmente, e muitas empresas o fazem, portanto, há muitas empresas individualmente que vão a feiras de emprego, mas fazem-no individualmente, não é? E, portanto, se o puderem fazer em nome de mais, e, portanto, se isso for feito, isso vai captar mais pessoas para o interesse, e depois cada empresa necessariamente terá as suas próprias questões para depois trabalhar e resolver. No entanto, já vimos muitos jovens a vir para a indústria de moldes e se nós formos ver aquilo que era a indústria de moldes há 20 anos atrás e aquilo que vemos hoje, ela está radicalmente diferente, né? Temos muitas pessoas novas, temos muitas senhoras, portanto, há uma evolução muito grande relativamente àquilo que era há algum tempo atrás. Temos que evoluir mais, naturalmente, porque seguramente vamos precisar que isso aconteça. Eu diria aí só uma nota de, eu diria na última década, o setor integrou mais de 3.500 pessoas, ou seja, ou criou, melhor dizendo, criou mais de 3.500 postos líquidos de trabalho. Portanto, isso mostra que houve alguma capacidade de atratividade, houve capacidade de envolver, porque acredito que a grande maioria, estamos a falar de jovens e jovens qualificados, para, que é o que o setor necessita, mas efetivamente há mais a fazer. E há mais, aliás, algumas das ações que aí foram agora referenciadas, até participarmos conjuntamente em feiras de emprego, foram temas que foram discutidos e foram alinhados. Infelizmente a pandemia não nos permitiu Não fazer, permitiu fazer, ao abrigo até do grupo de trabalho que sim, fomos claro. desenvolvendo, e foi isso uma perspectiva que as empresas estavam a trabalhar. Eu tenho aqui uma questão da Helena Silva que diz: boa tarde, ficou clara a importância das empresas apostarem na área da gestão de pessoas. No entanto, muitos administradores e gestores continuam a chamar a si essa função, considerando que só dessa forma controlam efetivamente toda a empresa, mas acabando, infelizmente, por não ter a noção exata da realidade. Que vantagens, em síntese, têm os administradores em delegar esta questão sem sentir que estão a perder o controle das suas pessoas? Ou seja, aqui, e isto entronca muito também com algo que eu também ia falar, já na vertente, se calhar, da gestão do talento, que é qual é a importância, no fundo, ou qual é o impacto que a gestão de topo e a necessidade que há de envolvimento da gestão de topo das organizações para se desenvolver uma efetiva política de gestão de pessoas? Sim. Bom, então eu separava isso, essa é outra, é mais 1 milhão, é mais 1 milhão. Sem Eu essa te é que perguntas dessas, porque de essa outra forma também não podemos faria falar. Não, sentido, não é? também assim, 2 ou 3 perguntas, 3 milhões está bom. Já, já, Para já começar. podemos, já para começar é um bom princípio. Primeiro separar a gestão de topo da administração, ok? Porque uma coisa é os detentores de e outra coisa são os gestores de, não é? Portanto, quem administra é diferente de quem gera. E isso tem que ser, independentemente de ser a mesma pessoa, não é? Se eu sou administrador e sou gestor, eu tenho 2 papéis dentro da empresa. E isto tem que estar claro cada vez mais, cada vez vai estar mais claro. É evidente que o que não começou assim dificilmente muda assim. Não é? Portanto, é difícil de inverter essa questão. Esta em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso que os gestores, a tal gestão de topo, saibam quais são as suas responsabilidades. Ora, se elas não sabem, começa aqui. Quer dizer, se a maior parte daqueles que têm como nome de função diretor efetivamente dirigem em termos de direção e de responsabilidade muito pouco, então eu só sou diretor em termos de nome de função. Então, isto é algo que tem que ser também clarificado, não é? A responsabilidade que é inerente à função que a pessoa tem. Não é? Eu posso ser diretor e não poder dirigir nada porque não tenho autonomia absolutamente nenhuma para poder fazer para tomar decisões sobre nada e, portanto, a partir desse momento é muito difícil podermos pôr em prática o que quer que seja. Eu diria que este é o grande passo que vamos ter que dar nas nossas organizações com vista a profissionalizarmos as nossas estruturas, não é? E essa profissionalização passa
por fazer este trabalho de casa. Este trabalho de casa passa por criar as estruturas onde assenta a responsabilidade e onde assenta aquilo que são as atividades que cada um tem que fazer. Portanto, e aqui não há volta a dar, não é? Que se não tenho isto numa organização, necessariamente posso ter muita gente com o nome de diretor, mas que não é diretor. Não é? Está numa área técnica a desenvolver trabalho técnico, mas não tem uma direção, não tem que fazer, por exemplo, um orçamento e geri-lo, não é? Ora, se eu numa organização tenho um indivíduo que é diretor da área A, B ou C, mas que tudo aquilo que tem que fazer para adquirir tem que solicitar superiormente, então quer dizer que tem uma autonomia em termos de ação muito curta. Não é? E, portanto, isso tem que ser debatido e clarificado. Portanto, esse papel é importante. Não se vai mudar de um dia para o outro. Não é? Nem muda de um dia para o outro. Porquê? Porque isto tem a ver com poder. Não é? E tudo aquilo que tem a ver com poder necessariamente precisa de ser trabalhado, precisa de ser identificado e precisa ser digerido por quem o tem e o quer distribuir, não é? Porque distribuir poder é importante. Em alguns momentos não é fácil de o fazer, não é? Principalmente em períodos de crise, não é? Em períodos de crise é sempre mais difícil de distribuirmos poder. E, portanto, ele normalmente tem tendência para ser centralizado em períodos de crise e depois, nos outros períodos, ser descentralizado. Mas a questão é como é que descentralizamos poder. Não é? É que se nós descentralizamos poder em pessoas que nunca o tiveram e, portanto, que não estão habituados a tomar decisões, naturalmente, quando essas pessoas são chamadas a tomar decisões, ou tomam decisões erradas, ou não as conseguem tomar de todo. E, portanto, o que é que eu faço ao poder? Vou buscá-lo novamente, porque veja, então, mas vocês queriam poder, eu agora dei, agora não tenho. Portanto, isto é aqui aquela questão da pescadinha. Portanto, por isso é que isto não pode ser feito com remendos, por isso é que isto tem que ser feito com calma, porque aquilo que está por detrás deste processo é um processo de mudança de mentalidade. Isto não é chegar a uma organização, desenhar uma estrutura nova e fazer de conta, pronto, isto agora já funciona. Isso não existe. Não é? Se nós fazer um desenho do organograma é a coisa mais fácil do mundo, mas fazer com que ele funcione, isso é que é difícil. E porque isso tem a ver com as mentalidades e com a maneira como as pessoas se relacionam. Portanto, aquilo que eu diria que é necessário trabalhar aqui é essa componente, não é? É perceber que estamos a lidar com poder, em primeiro lugar, não é? Estamos a lidar com todo um conjunto de fatores que são complexos e que para que esse processo aconteça, ele não vai acontecer no mês nem em 2 meses, ele demora a ser feito, ele demora a ser trabalhado. E isso quer dizer o quê? Tem que ser pensado, estruturado e levado a cabo durante um período de tempo. Mas claro, tem que haver no início a vontade daqueles que detêm efetivamente esse poder em colocar em prática esse processo de mudança. Não é? Ora, sem essa vontade, então aí não há nada a fazer, não é? Que diria eu. Não é? Tem que existir, esse clique inicial tem que existir. Depois o resto é um processo difícil, não é? de ser feito em alguns processos. Muito bem. Tenho aqui um comentário aqui do Carlos Manuel Silva, do Sem Fim da Marinha Grande, a quem eu também aproveito para saudar e que está connosco também hoje, que diz: excelente trabalho e iniciativa da Cefamol e muito bem apresentado pelo Artur Ferraz. Há alguns apontamentos a terem atenção na gestão de talento, a transferência de conhecimento, seja dos mais velhos para os mais novos, seja entre grupos de trabalho, funcionais ou não. O trabalhador mais experimentado, o sénior, deve transferir o seu conhecimento para o mais novo, o júnior. E isto deve ser e estar estruturado. A humanização da tecnologia. A excelente e feliz expressão. Os investimentos nas pessoas deviam tender a ser proporcionais aos que são feitos em tecnologia. Este aspecto será a curto prazo crítico e absolutamente necessário. As pessoas farão sempre a diferença, mas como está a ser bem referenciado neste webinar, cada vez são menos disponíveis e qualificados. Quadros intermédios altamente especializados e quadros superiores, ambos são fundamentais. E tudo isto para enfrentar os novos tempos que, face aos desenvolvimentos tecnológicos, implicam novos saberes fazeres, aplicados à era do digital e da indústria 4.0. Só conhecimento empírico, por muito que ele seja, não chega. Artur, como é que olhas para estas questões? Está aqui um conjunto de tópicos que efetivamente são uma realidade, são desafios efetivos dentro das empresas.
que comentários estás a fazer a estas notas? Carlos, agradecer o comentário em primeiro lugar e dizer que bom, estamos muito alinhados, que a transferência de conhecimento é crítica e, como diz aqui, fundamental, seja dos mais novos para os mais velhos, seja por quem for, passar conhecimento dentro da indústria de modos em particular, é dessa que estamos a falar, é crítico, é fundamental e tem que ser trabalhado de uma forma constante, ou seja, não pode ser só eu dizer ao outro como é que se faz isto ou aquilo, como se costuma dizer, não pode ser só 2 dedos de boca e já está, não pode ser só, não, tem que existir um processo claro de transferência de know-how dentro das organizações. E isto é crítico para o sucesso, sem dúvida nenhuma. E isto é um dos fatores críticos de sucesso nas nossas organizações. E nós vimos isso nas empresas onde existe uma clara preocupação em preparar estas novas pessoas que entram através de processos clarificados e bem estruturados. Esta aprendizagem inicial é muito mais rápida e as pessoas têm tendência, como é evidente, a trabalhar melhor e a fazerem menos erros. Agora, é impossível meter 10 indivíduos novos numa empresa, num setor técnico, não serem preparados tecnicamente e esperar que depois as coisas corram bem. Portanto, eu estou perfeitamente, assim, acho que esta é a imagem. Pego nesta, porque de facto não a trabalhei tanto aqui na apresentação e julgo que é das mais críticas, de facto, que é a preparação da transferência do conhecimento, não é? Até porque muitas vezes o conhecimento não é transferido da melhor forma, por variedíssimas razões, mas nós estamos na sociedade do conhecimento e, portanto, o conhecimento é crítico de ser passado e estes planos de formação internos são fundamentais para que haja efetivamente uma maior eficácia e capacidade de retenção do talento também nas organizações. Sim. Eu aproveito também já agora a oportunidade e antes de lançar ainda uma última questão que gostaria de, antes de fecharmos, também falar um bocadinho sobre ela, mas também relembrar a todos os participantes, gostaríamos de ter a vossa opinião sobre esta sessão, sobre os conteúdos e sugestões para futuras intervenções e, portanto, no chat está o link para o questionário onde gostaríamos de ter a vossa participação, portanto, deixava aqui o apelo. Estamos em cima da hora, mas há uma questão que eu gostaria de colocar e tem a ver também com o nosso dia-a-dia e os tempos que atravessamos. No fundo, quais são os desafios que podemos esperar para esta fase, eu diria pós-pandémica, apesar de ainda estarmos dentro da pandemia, sim, mas o que é que vamos esperar nas nossas empresas? Ou seja, para além destes desafios, e aqui enunciámos variadíssimos, não é? De certa forma, se calhar não analisámos todos, não temos tempo em profundidade para falar de cada um deles, como é óbvio, mas analisámos ou referenciámos aqui alguns, mas nesta fase pós-pandemia, há aqui alguns que vão aparecer, alguns que vão desaparecer, alguns que vão incrementar. O que é que nos espera? Eu acho que, Manel, e pronto, mais 1 milhão, ok? Já temos vários, mas mais 1 milhão. Mas, em primeiro lugar, sim, acho que já ganhámos o dia, já podemos ir. Primeiro aspecto que nos vai esperar é que houve muita gente que mudou o seu chip. Não é? Isto caiu-lhes que nem um raio em cima, veio abrir e veio pôr as coisas em perspectiva de uma maneira diferente. Muita gente está hoje a tomar ansiolíticos que não tomava, alguns deles falam sobre isso abertamente, outros nem por isso, e portanto mais tarde ou mais cedo vão ter que falar porque vão rebentar. E isso é óbvio, não é? E essa é uma preocupação de saúde mental que é crítica, não é? E que não pode ser resolvida por pessoas que são achistas, não é? Tem que ser resolvida num quadro complexo. O mundo que está muito complexo e esta pandemia veio trazer exatamente essa complexidade para a ordem do dia. Não é? Em algumas empresas tiveram pela primeira vez o susto de verem que, e como diziam em muitos casos, já os clientes é que vêm ter connosco, agora não vêm, agora eu não sei vender, como é que se vende, como é que eu tenho que fazer para vender? E agora andamos à procura disso. Portanto, e isso gera, eu nem estou a falar na ótica do cliente, eu estou a falar na ótica interna da pessoa, ok? Que é, seja de donos de empresa, seja de gestores, seja de trabalhadores, todos a olharem para aquilo que está a acontecer numa perspectiva completamente diferente. Muitos deles não estariam à espera que no seu tempo de vida tivessem que passar por situações como passaram, e isso tem que ter um impacto enorme
nessas pessoas. E esse impacto às vezes é positivo porque abres o caminho para olharem para aquilo que têm que fazer numa perspectiva positiva, e outros não, outros se calhar olham e veem uma escuridão enorme pela frente e não sabem muito bem o que é que hão de fazer a seguir. E esta é uma grande questão que está em cima da mesa nas nossas organizações e na nossa sociedade em geral, não é? Ou nos unimos e convergimos para tentarmos procurar uma coisa melhor, ou de facto cada um vai por si, sozinho, para fazer aquilo que acha que tem que ser feito, uns positivamente, outros, muitos, infelizmente, negativamente. Isto vai ser crítico aqui, não é? Portanto, eu diria que o principal fator que nós vamos ver, em muitos casos, é alguma desorientação das pessoas, seja mais uma vez, seja das FIAs de topo, seja dos próprios trabalhadores, é não saberem muito bem o que é expectável. É por isso que é tão importante desenvolver políticas de gestão de pessoas nas organizações. Mais importante do que propriamente outras áreas, é preciso saber identificar estas questões, porque estas depois, como não são faladas pelas pessoas, não são discutidas por ninguém, porque ninguém fala sobre isto abertamente dentro das organizações, ninguém fala do medo que tem, ninguém fala da falta de sono que tem durante a noite, ninguém fala da quantidade de vezes que acorda durante a noite porque não sabe o que é que vai fazer por causa das coisas, principalmente os donos de empresas atualmente. Isso não é falado, não é aberto, mas isso tem repercussões na nossa saúde mental, que tem repercussões dentro do nosso trabalho, não é? E até que medida é que isso está a ser acautelado dentro das organizações. Eu penso que essa é uma questão que, não sendo falada abertamente, deve ser vista como uma das mais importantes. E perguntaria até a alguns dos participantes quem é que, dos que aqui estão, não estão a tomar esses tais medicamentos, exatamente por alguma razão que tenha a ver com tudo isto que aconteceu. Nem que seja por às vezes sentirem um acréscimo de medo que não sabem de onde é que vem. Isto tem impacto na nossa vida, isto tem impacto naquilo que nós estamos a fazer e tem que ser discutido dentro das organizações também. Nós não estamos só nas organizações para trabalhar, nós para podermos trabalhar temos que ter a nossa cabeça no sítio certo, e ela, em muitos casos, não está no sítio certo. E depois, como se costuma dizer, não se fazem alhos, não se fazem omeletes sem ovos, não é? E portanto, eu diria que esse é um desafio. Haverá outros, seguramente, com certeza que sim. Eu julgo que este é muito importante porque este é estrutural, é interno e normalmente não é falado, não é discutido. Nós não falamos abertamente sobre estas coisas que nos acontecem. Deixamos aqui mais esta nota para reflexão, não é? Nas empresas e nos participantes e com aqueles todos que estão connosco nesta sessão. Agradecer a vossa presença, agradecer ao Artur Ferraz por esta colaboração que tem permitido Obrigado, desenvolver todos estes trabalhos no seio do setor. Dizer também que ao longo dos próximos meses vamos continuar com as nossas sessões de sensibilização e de debate sobre estes temas, de procurar-se dinamizar novamente e reforçar estes grupos de trabalho que foram sendo momentos interessantes para analisarmos o setor, os seus desafios e principalmente como podemos ultrapassar os mesmos. Portanto, todos aqueles que se queiram juntar a nós são sempre bem-vindos nestas diferentes sessões. Dizemos também que muito em breve teremos este estudo também disponível para as empresas e, portanto, os nossos associados podem sempre contactar-nos nesse sentido. E por isso, muito obrigado uma vez mais a todos pela vossa presença e esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado também.